Olá, olá meu povo, tudo bem com vocês, pessoas iluminadas? Eu sou Elaine Vilela, escritora e terapeuta oracular, e vocês estão no canal A Bruxa do Penhasco. Pois bem, estamos aqui resenhando a trilogia A Bruxa do Penhasco. Seguem aí a playlist, tá bom? Estamos no terceiro capítulo da segunda parte, A Bruxa e o Druida, falando sobre Ceridion e Melquíades. Pois bem, nesse terceiro capítulo temos uma resposta do capítulo anterior. Chama-se, portanto, Respostas Celestes. Estes dois textos aqui são dois textos pequenos e um capítulo só. Ele é interessante porque ele responde o que eu venho questionar no capítulo anterior, que foi a descrição de Ceridion e Melquíades, né? Estes textos, eles foram feitos, né, trazidos a mim no início da pandemia. Quando começou a fechar tudo, eu voltei a escrever. Como eu falei para vocês, que eu escrevi do final para o início. Então, tudo que está no meio dessa segunda parte é algo que é recente, são textos recentes. Fora outros que eu fui encaixando, né? Que era lá do antigo blog que eu fui encaixando na história. Pois bem, temos aqui então Respostas Celestes. Bora para resenha, né? Vou ler para vocês e vou comentando. Vamos, filha. Sabia que estava aqui, no penhasco. Venha, Ceridion, espera-te. Venha pedir desculpas. Ela está a fazer arroz com leite. Colha flores, sabes que ela gosta. Deixe esse temperamento e volte para casa. Um dia, filha, serás uma real bruxa e eu sempre estarei ao seu lado. Minha pequena grande Morgana, meu melhor de mim. Seu Triskel, não a deixe esquecer todas as batalhas que passou, do seu passado e do seu presente. Seu futuro é aberto a ti. Tens o poder das runas em vós. Elas sussurram e vós é permitido escutá-las. Controle seu poder e ele crescerá dentro e fora. Transbordará a seus semelhantes. Fale sobre nós, sobre seu penhasco, sobre as bruxas e musgos, os rituais, fale sobre a real magia, na qual lhe ensinei e continuo aqui a ensinar-te. Minha filha, seu pai lhe fala, volte, vamos celebrar sua escrita mágica. Seu pai Melquíades, o druida. Então foi realmente num formato de carta, né, que esses textos aqui do terceiro capítulo foi trazido a mim. E aí ele fala, né, sobre essa autorização da escrita, e ele fala como se Morgana estivesse ali na beira do penhasco, que a gente vai ver na segunda parte, que quando ela sai de casa de fato, né, Melquíades vai até ela. Ele chega lá, pede para ela voltar para casa, mas aí é a última tentativa. Morgana não volta mais para Irlanda. Isso a gente vai ver lá na terceira parte do livro. E aí temos aqui Respostas Celestes 2, né? Filha, Ceridion lhe fala. E foi muito assim, esse texto ele foi trazido a mim por uma questão muito auditiva. Realmente, eu estava escutando eles ali, escrevendo, né? Filha, Ceridion lhe fala, escute. Minha dor era imensa, sempre que a porta fechava em batidas. No capítulo anterior, né, que a gente fala sobre Ceridion, a gente fala sobre as regras da casa, sobre como ela criou Morgana, como ela foi criada. E aí tem essa questão do perdão, né? Existe um processo kármico aqui sendo organizado. Então, é muito particular, né? Toda essa história minha da Bruxa do Penhasco.
Então ela conta um pouco aqui sobre os sentimentos dela em relação às brigas, né, com a filha. Minha dor era imensa sempre que a porta fechava em batidas. Tantas discussões, tantas acusações e pressão. Eu te amo e confio no poder da deusa em vós. Hoje, sinto honrada de tê-la novamente entre nós, seu lar. Sempre será aqui. Vós é mãe. Sofre, entende agora? Estou emocionada de poder contar. Sua cama sempre esteve arrumada, seus pertences, seu cheiro nunca saíra de casa. Olhava o cabideiro e sentia falta da sua capa azul, do lado esquerdo da entrada da porta. Essa era sempre a imagem que eu via quando eu adentrava a casa do penhasco, né? Era um capuz do lado esquerdo. Era uma casa meio circular, mas mesmo assim ainda já tinha umas divisões, então tinha um quarto ali de Morgana, tinha a cozinha, que eu sempre avistava Cerídio, então quando eu desdobrava, né, e via, assim, conversava com Cerídio, sempre era essa imagem, né, a capa azul de Morgana, e é aquela pega pra ir embora, né, de casa. Então ela fala que sente falta, né, da capa azul ao lado esquerdo da entrada da porta. Seu ar juvenil e imprudente era a alma do nosso lar. Todos os dias rogava a deusa e a todos os deuses para que voltasse e entendesse que seu lar era conosco. Então a gente está vendo aqui a outra versão da história, né? És nossa melhor parte, nossa Morgana, aquela que vê além das brumas do tempo, nossa filha, tempestuosa, como o mar que bate em seu penhasco. Eu, a anciã, a bruxa do penhasco. Eu, a anciã, te proclamo, a bruxa do penhasco. Então, muitas pessoas me perguntam de onde vem esse nome, né? Tem a menção à Irlanda, né? As falécias de Moher. E tem a essa questão da proclamação também. Né? Seu Triskel a protege e a renova. A transporta para dentro de ti mesma e assim para nós. Venha, vamos louvar a deusa e o Deus, sacralizar seu potencial. Hoje você recebe novamente suas runas, aquelas que ficaram para trás na cabeceira da cama. Eu já falei sobre as runas no capítulo anterior, vocês veem aí na playlist, tá? Veste sua capa azul, minha pequena Morgana, como sempre diz Melquíades, vamos sorrir, bailar e louvar a deusa que habita em vós, equilibrar e curar a terra. Pegue seu papel, sua caneta e transmita o poder de ser deusa para todos. Então aqui é um aval à escrita, né? Um chamado para a missão da escrita, né? Porque você é minha herdeira, minha filha, hoje és mãe, jorra em vós o sagrado, e a roda gira e o ciclo se cumpre. Seu diadema lunar manifesta-se, tem autorização do alto e do embaixo para cumprir sua missão. E aqui quando ela fala do embaixo, né, do alto e do embaixo, ela fala sobre as leis da terra, tá, gente? Então não queira falar nessa dualidade céu e inferno, não é bem isso que ela fala aqui, né? Ela fala que eu tenho autorização da espiritualidade e das leis também da terra, as leis do karma, autorização para essa escrita, né? Tens a autorização do alto e do embaixo para cumprir sua missão. Celebre a vida, seja feliz, se consagre, manifeste, inspire, transborde o amor da bruxa, sustenta e cura diariamente a terra. Essa que é a capacidade, né? E aí, quando a gente se nomeia, se fala se é bruxa, tem a ver com essa questão da cura, da conexão, né, com o sagrado, de como você percebe você inserida neste universo, neste meio, né?
Isso é ser bruxa. Como eu me manifesto como potência de Deus na Terra. E cura diariamente a Terra. Sem elas, as bruxas, né? Sem nós, tudo seria ainda escuridão. Porque a mulher, né, é a que tem o dom, é a manifestação da criação em todos os panteões e todas as histórias míticas, né? É a mulher que cria e é a mulher que manifesta, né? E o poder da vida. Dar à luz a você mesma, criança. Nossa gota de esperança encarnada. Fecunde e brote, minha pequena, grande Morgana, agora mãe. Elaine, aquela que lhes apresento, a bruxa do penhasco. Ceridwen, a velha, ela assina. Então, é muito emocionante, né, essas duas falas, pois foram falas deles, né, dos guias espirituais da segunda parte da história. Nossa Ceridwen e nosso Melquíades, dando novamente, né, esse aval à escrita, à história. Muito bem, meu povo, então aguardo vocês, sigam a playlist, né, tem toda a ordem da história. Estamos na segunda parte, contando sobre Ceridwen e Melquíades. Muito bem, aguardo vocês. Até a próxima dessa bruxa proclamada que vos fala. Até a próxima, tchauzinho.